está planejando bem a sua aposentadoria? Tem alguma dúvida, não é, Elber? Alguma dúvida você tem? Então preste atenção, já estão valendo as novas regras para a aposentadoria. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que no mesmo dia vetou a desaposentação. Estes são os assuntos de hoje do quadro Carteira Assinada. Já está aqui com a gente Patrício Décio. Boa tarde, Patrício. Boa tarde. Aliás, é um assunto bem importante que para todos nós algum dia vai bater na porta. E tem muita gente com dúvidas, né? Querendo saber como é que vai funcionar essa mudança, né? Essa lei que agora foi sancionada. Aliás, qualquer mudança na aposentadoria, além de mexer com a vida de todo mundo, verdade, né? Todo mundo quer saber o que pode mudar. Assim, para ver como vai ser, né? Um pouco ansioso também, né? Olha, boa tarde, Elber, boa tarde, Sabrina, boa tarde quem está em casa. Bom, são dois temas bem importantes que mexem com a vida do brasileiro que planejava parar de trabalhar. Para explicar quais são as mudanças, nós convidamos uma advogada, doutora Natália Possamay-Yonk, especialista em Previdência. Boa tarde, doutora Natália, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom, o que é que muda para o segurado com essas propostas que foram votadas? Bom, eu gosto de falar, primeiro de tudo, que o que estava valendo, continua valendo. Foi criada uma nova regra para aposentadoria. Então, como é que funciona essa nova regra? Ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição e para fazer o cálculo nós somamos a idade do trabalhador. A idade dele, 65 anos para homem, 60 para mulheres. Não necessariamente. Não necessariamente, tá vendo? Ao tempo de contribuição. Então tem que ter um mínimo de tempo, e somando esses dois fatores, nós temos que alcançar 85 pontos para as mulheres e 95 pontos para os homens. Então, claro, a pessoa que tem 30 anos de contribuição, no caso da mulher, e 55 anos de idade, ela vai somar 85 pontos e vai se aposentar. O mesmo para o homem que tiver 35 de contribuição e 60 anos de idade, alcança 95. Mas às vezes o trabalhador começou a trabalhar mais cedo. Então, às vezes ele tem uma idade, não necessariamente 55 ou 60 anos, tem mais tempo de contribuição, então consegue se aposentar antes. Não existe uma idade mínima. O que existe é um tempo de contribuição mínimo, 30 e 35, e a soma tem que alcançar 85 ou 95. Essa soma ela é para a data de hoje, 2015. A alteração que foi feita é com relação à progressividade desses pontos. Então, o que acontece? A partir de 2018, ao invés de somar 85 pontos, a mulher vai ter que somar 86. E o homem, 96. E assim sucessivamente? Até 2026, se eu não me engano. Até alcançar 90 e 100 pontos. Que vai dificultar ainda mais a aposentadoria para nós, principalmente. Vamos lá, uma participação, a gente falou sobre o assunto e já começa a aparecer algumas dúvidas também. O Eduardo mandou a pergunta para cá. Meu pai tem 63 anos de idade e 30 anos de contribuição. Com a lei nova, ele já pode se aposentar? 63 mais 30 daria 93 anos, 93 pontos. Porque a gente falou agora há pouco que o homem tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição. E no caso dele, ele tem 30. Então, ele não conseguiria se aposentar ele tem que ter 35 anos de contribuição. Nesse caso, ele não se aposentaria com a lei nova. Com a lei nova. Mas ele pode se aposentar com a outra? Não, agora já está valendo essa. Não, por tempo de contribuição com fator previdenciário, ele também precisaria dos 35 pontos. E para se aposentar por idade, ele precisaria ter idade mínima de 65 anos. Mais 5 anos de contribuição? Com 2 anos, ele conseguiria alcançar 95 pontos ou a idade mínima para aposentadoria por idade 65. Então, mais 2 anos pelo menos de contribuição. Vamos lá, então, mais uma participação. Simone Silva, eu tenho problema de coluna e não posso trabalhar. Tenho como me aposentar por invalidez? Qual o procedimento? Essa é uma situação que a gente tem alguns elementos que nós temos que analisar. Então, ela está com problema de coluna. A primeira situação que a gente tem que ter é isso atestado por um especialista. Então, ela faz acompanhamento com um médico ortopedista que conhece, fez o tratamento, deu alguns remédios, ela faz uso, realmente fez fisioterapia, fez cirurgia, não consegue trabalhar. O médico tem que colocar isso no papel. Primeira situação é a gente fazer uma solicitação pro INSS. A gente vai agendar uma perícia administrativa que pode conceder ou negar o benefício. Geralmente nega. Aí nós fazemos uma segunda etapa, que é fazer uma solicitação judicial. Aí é marcada uma perícia judicial, nós vamos levar toda a documentação, é um perito do juízo, então não é nem o médico dela e nem o médico do INSS que vai fazer essa análise.
com base em todos os elementos que vão estar no processo, que são esses documentos, a fisioterapia, tudo o histórico médico dela, o perito vai dizer, não, realmente ela não tem condições de trabalhar. E aí, analisando se foi preenchida a carência e se ela tem qualidade de segurado, ela vai ter direito a receber ou benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Depende do tipo da incapacidade. Mais uma perguntinha chegou pra gente agora. A Deise, tenho 2 filhos especiais, recebo do INSS uma ajuda para eles. É a LOAS, né? Isso. Se eu começar a trabalhar, perco esse benefício, como faço para me aposentar no futuro, sendo que não contribuo com o INSS? O LOAS, ele é um benefício assistencial que ele analisa, no caso dela, a renda familiar como um todo, a né? renda familiar e o fato dos filhos dela serem portadores de deficiência. Então, o fato dela trabalhar por si só não significa, não implica na perda do benefício. O que tem que ser analisado é se o reflexo dessa renda na renda do salário que ela vai receber na renda familiar. Então, via de regra, que é a regra, cada indivíduo do núcleo familiar pode receber 1/4 do salário mínimo. Isso é uma regra pro INSS, uma regra objetiva. Na justiça, a gente consegue relativizar isso. Então, digamos que ela comece a trabalhar, o salário dela seja relativamente baixo, e aí, ainda assim a gente comprova a necessidade desse benefício, ela vai conseguir manter. Com relação ao fato dela, uma questão que eu sempre gosto de frisar... Aposentadoria, né? Isso. Porque se ela não vai trabalhar, não vai contribuir. Exatamente. Só se aposenta quem contribui. Não existe aposentadoria para quem não contribui. Tanto que esse benefício assistencial que ela recebe não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial para quem não contribui. Então, sem contribuir, ela nunca vai se aposentar. O ideal seria o quê? Que ela pagasse o carnê ou contribuísse de alguma forma para o INSS. Como autônoma, né? Exatamente, o mínimo para poder se aposentar. Para que ela possa se apresentar. Existem algumas alíquotas diferentes que ela pode analisar, dona de casa, contribuinte individual, facultativo. Então, que a gente teria que ver como que ela se enquadra para a gente poder fazer a contribuição por ela para garantir não só a aposentadoria, mas que eventualmente algum auxílio-doença ela possa receber. Vamos ajudar quem está em casa também. Olha só, e como você se enquadra para ter direito à aposentadoria? Primeiro, é preciso estar inscrito no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, contribuir. As novas regras unem o tempo de contribuição com a quantia que a pessoa recolheu. Veja os detalhes para as donas de casa. E atenção, ela vale para homens e para mulheres também, olha só. As donas de casa podem se inscrever no Instituto Nacional do Seguro Social e contribuir com a Previdência como contribuintes facultativas. O pagamento pode ser feito de 3 formas. Pelo plano simplificado, o recolhimento é de 11% do salário mínimo. Neste plano, é preciso ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição para se aposentar. A segunda opção é o plano completo. A contribuição é maior, de 20%, baseados desde o valor do salário mínimo até o teto da Previdência, que é de pouco mais de R$ 4.600. Neste caso, a dona de casa pode se aposentar quando completar 30 anos de contribuição, independentemente da idade. Existe ainda uma opção para contribuinte facultativo de baixa renda, cuja contribuição é de 5% do salário mínimo. A dona de casa também se aposenta com 60 anos de idade e 15 de contribuição. Homens que se declaram como donos de casa podem requerer o benefício. Para eles, a idade mínima para a aposentadoria é de 65 anos. E olha só, outra lei sancionada trata da aposentadoria dos trabalhadores rurais. Nós temos um grande número aqui em Joinville. Poucas foram as alterações, mas veja como é que ficaram as regras para esses profissionais. A aposentadoria de trabalhadores rurais não mudou. Mulheres podem se aposentar aos 55 anos e homens aos 60. O benefício é permitido para agricultores, meeiros ou campesinos, desde que comprovem com documentos que exerciam a atividade no campo até completar a idade de aposentadoria. A nova lei, sancionada pelo governo este mês, liberou a aposentadoria especial para trabalhadores rurais associados a cooperativas agropecuárias ou de crédito rural, que antes não podiam receber o benefício. Agricultores que já têm idade para se aposentar, mas ocupam cargo de vereador ou dirigente em cooperativa de crédito, estão vetados do benefício.
Bom, qualquer dúvida, né, a gente sabe que são muitas informações e toda mudança acaba gerando às vezes uma certa preocupação, né? Ele pode ligar para o INSS ou fazer uma visita lá pessoalmente para buscar mais informações sobre o assunto. Isso. O telefone do INSS é 135 e eu acredito que todos os atendentes já estejam atualizados com as novas mudanças. Então você aí, se você tem alguma dúvida com essas regras, né, que às vezes chega seu pai em casa, ele quer explicar, não lembra como é que funciona o assunto, liga 135, né, se tiver alguma dúvida lá e quiser conversar com a família, 135 ou vá no INSS, né, e aí você pode buscar as informações. São mudanças significativas e bastante importantes também, principalmente nessa questão da aposentadoria agora, para homens, para mulheres, com essa somatória, 95 pontos para homens, é isso? Isso, e 85 pontos para mulheres, que é a soma do tempo de contribuição mais a soma da idade. Exatamente. Perfeito?